Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jader Luiz, eu estou acompanhado de André Rissa, Nicolas Salles, Wigner Amorim, Samir Oliveira, David Campello e Lucas Marques de Cunha. Estamos apresentando aqui o trabalho Engineering a Secure and Trustable System for Diploma Issuance in a Brazilian Federal Institution no Congresso do WCIS, representando a Universidade Federal de Rondônia. Então, só dando um insight aqui um pouquinho maior a quem somos nós, né? Meu nome é Jader Luiz, está ali o Andrei, o Nicolas, o Wigner e o Samir. Aí embaixo aqui, separado, nós temos nossos dois orientadores, que foi o Dr. Lucas Marques e o Dr. David Campello, sendo o Dr. David Campello mais responsável por nos orientar em questões de engenharia de software, na prática mesmo, e o Dr. Lucas Marques foi o nosso orientador geral de pesquisa. Na Universidade Federal de Rondônia nós temos a DIRCA, que é a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, e ela tem algumas funções, como por exemplo emitir diplomas, se assegurar de que diplomas são emitidos e para quem, assegurar, por exemplo, se foi emitida a primeira via, a segunda via. Então todas essas informações têm que serem passadas pela DIRCA e são emitidas pela DIRCA. Então ela detém esse tipo de informações e ela também realiza o controle não apenas da Unir, mas também de outras instituições particulares da cidade, de Porto Velho, lá em Rondônia, que buscam a DIRCA justamente para emitir e verificar a autenticidade de diplomas das outras instituições, né? Instituições particulares e etc. Então, aí fica a pergunta, né? Como que esse processo está sendo feito agora, atualmente, né? Depois de uma entrevista com o pessoal da DIRCA, a gente foi analisando como que estava sendo feito no momento, e a gente descobriu que basicamente todo esse controle de toda a universidade, além de ser um processo muito lento, era feito no Excel. Então esse processo aí tinha vários problemas, era alto risco a erros, tinha uma certa fragilidade ali no controle interno, baixa rastreabilidade, muitas coisas acabaram ficando perdidas por causa da dificuldade de consultar todo aquele material. Então imagina aí várias planilhas de Excel gigantes. Agora nesse próximo slide aqui, vocês podem ver como que era mais ou menos o sistema deles. Uma coisa a se notar também é que, por exemplo, quando eles erravam uma informação e pulavam para uma próxima etapa, eles tinham que refazer toda a outra etapa se eles tivessem cometido algum erro. Então isso aumentava em muito problema. Às vezes eles estavam lá na última etapa do processo e, opa, errei alguma coisa lá no começo. Eles tinham que recriar tudo do zero, colocar todas as informações do zero de novo. E não tinha nenhum sistema para de colocar informação automática, não. É manualmente digitando lá, que deixa ainda mais propenso a erro essa questão. A solução pensada para esse problema foi a criação de sistema de emissão de diplomas físicos da Unir. Os nossos objetivos vão ser a automatização de emissão desses diplomas físicos e digitais, garantir também a conformidade regulatória com o MEC, porque cada regulação do MEC que ele manda sobre os diplomas tem campos obrigatórios sobre o diploma diferente. Então, por exemplo, uma regulação lá, por exemplo, de 1990 tem diferentes campos obrigatórios que vai ter por uma, por exemplo, de 2025. Então, cada informação precisa ser de acordo ali. Às vezes tem informações que estão faltando, às vezes tem informações a mais que precisam ser levadas em conta, né? E também a gente gostaria de integrar o sistema com o SEI e com o SIGA para a gente conseguir puxar essas informações. É bem importante um módulo de geração de termos para instituições de fora, né, para instituições particulares. Então, verificar aquela autenticidade para aquelas instituições de fora que buscam a DIRCA para conseguir emitir os seus diplomas, né? Formatos que a gente também gostaria de trabalhar além do PDF seria o formato JPEG, imagem, né? E também garantir a assinatura pelo SEI. Objetivos também seria a interoperação com o SIGA, com o SEI, com o Singu, para a gente conseguir puxar as informações de alunos ou de servidores de maneira automática e inserir elas também no sistema de maneira automática para garantir ali a auditoria desses dados. Depois também a se destacar sobre a metodologia que adotamos. Foi adotada uma metodologia chamada XP1, proposta pelo Salve et al. Em 2007, que é basicamente uma adaptação da metodologia da Extreme Programming, só que ela é feita para projetos de tempo de duração reduzidos, né? Que no nosso caso foram 6 meses. E também para equipes pequenas, que no nosso caso foram 5 desenvolvedores apenas. Bom, agora pegando um pouquinho do gatilho sobre a metodologia XP1, né? O projeto ele foi dividido em diversos planejamentos e interações. O planejamento de interações que a gente teve basicamente foi esse aqui. Tá em inglês, mas eu vou dar uma traduzida aqui por cima. Foi feito a partir de uma entrevista com um cliente, né? Se deu início a partir de uma entrevista com um cliente. Na primeira release, a gente chegou com um MVP. E em seguida se deu uma análise de feedback com o cliente, né? Se o resultado for satisfatório, o desenvolvimento acaba.
Caso o resultado não seja satisfatório, a gente inicia mais uma vez um ciclo de desenvolvimento XP1, onde a gente faz de novo os testes e validações e entrega outra release e faz outra entrevista até o processo de fato acabar, né? As tecnologias que a gente escolheu foram principalmente o Svelte e TypeScript. Para o back-end foi a linguagem Go, Golang, e para exportação a gente usou Python em conjunto com CSS, HTML e JavaScript. Falando aqui agora sobre a estrutura final do projeto, foi feito um front-end ali, onde o usuário ele interage ali com o sistema. Esse usuário ele pode criar perfis de regulações do Mac e gerar os diplomas, né? Isso é tudo feito por uma API, que é o back-end, que faz ali essa questão de exportar os diplomas e preparar tudo. Então é como se tivessem dois servidores ali, só que um vai se comunicando ali apenas com a API, com as informações do usuário. Puxando agora sobre os resultados finais do projeto, né? A gente deu início primeiramente a uma etapa de validação, onde a gente colocou o sistema na frente dos usuários e pediu para eles descreverem o que eles acham da experiência de usar o aplicativo, né? Dentre todos foi um resultado bem satisfatório, todos elogiaram bastante e falaram que auxiliaram bastante e adicionaram bastante qualidade de vida ao trabalho, né? Dentro dos pontos negativos, foi relatada uma confusão inicial ali para entender, especialmente o sistema de profiles ali do Mac, que pode ser ali um pouco confuso, justamente porque é um pouco complexo ter que criar todos os dados para fazer essas consultas. E também a questão dos relatórios também, para fazer essa geração, foi relatado que foi um pouco intuitivo, né? Nos testes de validação agora em referente a tempo, a gente conseguiu uma melhora de 78%, antigamente era 15 minutos e esse período foi para 3 minutos, além do fato de que agora no novo sistema, se eles errarem uma coisa, eles não precisam recriar tudo do zero. Eles podem só ir lá e mudar uma informaçãozinha sem precisar voltar atrás em etapas. Então isso também auxiliou bastante e foi um ponto positivo aí relatado por eles, que define um sistema menos punitivo e mais amigável de se usar. Em comparação com os trabalhos correlatos, a gente tem a questão do Mac Compliance, né? Que é o fato de que o nosso sistema ele é capaz de lidar com regulações do Mac atuais, futuras e também passadas. Então a gente consegue fazer toda essa gestão aí sem precisar, por exemplo, fazer modificações muito grandes do projeto. Até porque é o próprio usuário que vai ditar o que é obrigatório ou não. É ele que vai criar esses campos de regulação do Mac. Então a gente consegue, a partir de um profile, padronizar isso para garantir que ele esteja sempre em ligação com o Mac, independente da época, né? Auditabilidade também, a gente se saiu bastante na frente, em questão para verificar o que está sendo feito. Isso é algo que está sendo bem catalogado no nosso banco de dados. A automação de diplomas, obviamente, e também a questão de adaptação para outras instituições de ensino superiores, né? Como a API do projeto é basicamente um esqueleto que puxa informações ali, é basicamente um template, né? Se você conseguir em outra instituição alimentar essa API, basicamente você já está tudo feito e é muito fácil para fazer essa adaptação para outras universidades de ensino superior. Bom, agora trazendo um pouco aqui sobre a conclusão do projeto, dos pontos fortes aqui para concluir, a gente declara que os nossos objetivos eles foram concluídos, né, os objetivos do trabalho. A gente conseguiu ali atender a demanda que estava sendo necessitada, a gente conseguiu criar ali um modelo que possa ser replicado em outras instituições, sendo elas públicas ou particulares. A gente conseguiu uma arquitetura segura, que tem ali um bom controle de logs, auditável e também pode ser adaptável ali para diversas instituições, né? Bom, como limitações e trabalhos futuros seria a questão de melhorar a validação do sistema, né? Atualmente a gente fez uma validação ali com 5 pessoas em uma única instituição. O objetivo seria melhorar isso, trazer isso para mais instituições com mais pessoas para coletar mais feedback. Então seria justamente melhorar e toda essa questão desse feedback para a gente saber o que melhorar para trabalhos futuros, né? Coletar esse feedback direto dos servidores que se utilizam desse sistema. Dito isso, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Qualquer pergunta, é só perguntar que estaremos aí para tirar as suas dúvidas. Muito obrigado.